Graças a Deus, a paz do Senhor. Obrigado. Graças a Deus, a paz do Senhor. Como diz a pastora Celestina, que chuva, né? Que maravilha, bênção, né? Tivemos um dia produtivo, abençoado, né? Levantamos bem cedo também. A Lucília resolveu quebrar algumas paredes lá em casa para poder aumentar a correria, né? Ela está de mestre de obra lá, né? Porque eu não tenho tempo, tá a correria. Estamos lá mexendo em alguma coisa lá. Tá aquela benção. Aí, quem conhece a Lucília, né, pastor Celestina, já sabe, né? Aí fica aquele enjoo, né? Maravilha. Irmão, graças a Deus. Terça-feira passada, nós estávamos no capítulo 12, falamos sobre aqueles 3 versículos, e quando terminamos, a irmã terminou fazendo uma pergunta, o pastor Wagner conversou com ela à parte, deu ali uma posição do ponto de vista da pergunta que ela fez, uma pergunta bastante interessante, que eu fiquei com essa pergunta na minha mente até hoje, né? Ela perguntou a seguinte pergunta: como saber o que é carne ou o que é do diabo? Interessante, uma pergunta boa, né, irmão? Bem forte, né? Quando a gente vai ali para Gálatas 5, né, as obras, né, da carne, aí a gente fica perguntando, até que ponto eu produzo isso, ou até que ponto isso é influência maligna? Porque tudo aquilo, eu imagino, isso é o meu ponto de vista, tudo aquilo que vem para destruir o corpo é maligno, né? Porque a gente fazemos muita coisa através do corpo, que é coisas boas, né? Como trabalhar, alimentar, uma série de outras coisas. Mas tudo que está ali em Gálatas 5, se a gente observar, aquele kit, né, como diz o pastor Walter, é um kit que vem para destruir, né? Consequentemente, nós podemos dizer que aquele kit ali de Gálatas 5, né? É um kit que é bem influenciado pelo maligno, né? Basta ler ali Gálatas 5, a gente vai ver aquelas obras, né? Porque a carne não produz fruto. Quem produz fruto é o Espírito, né? A carne, obra, né? Mas o capítulo 13 de Mateus, nós vamos entrar numa série de parábolas, né? Para ser bem exato, 7 parábolas é o que a maior parte dos estudiosos da Bíblia coloca, né? Aquele livro que fala todas as parábolas da Bíblia, ele vai questionar essa 7ª parábola e vai colocar a 8ª parábola também no capítulo 13 de Mateus, né? Mas não é o foco nosso aqui, nós vamos estudar o capítulo 13 de Mateus, começando por essa que o pastor Walter fez a leitura, né? Que é a parábola do semeador, porque ela traz uma introdução para as demais parábolas, né, como se fosse uma porta de entrada, para nós compreender aquilo que Jesus queria falar. É bastante interessante essa parábola do semeador, né? O texto sagrado fala, logo no início aqui da palavra de Deus, que Jesus, depois da pregação ali, daquele momento que eles tiveram com os fariseus, ele se afasta e entra num barco, né? Ele faz do barco ali o altar, ou o púlpito, numa plataforma de um púlpito, né? E começa a ministrar a palavra de Deus para um grupo de pessoas que estava na praia. Interessante isso, né? Então ele está num barco, pregando a palavra de Deus. Eu fico até, tem hora, imaginando isso, Abson. Hoje nós temos o auxílio do microfone, né? Tem umas caixas de som, tem amplificador, tudo que ajuda, né? Agora você imagina, a pessoa está lá num barco, às vezes as ondas fazendo barulhos, as pessoas na praia e ele ministrando a palavra de Deus. Então tinha uma certa dificuldade, né? O fato é que as pessoas ajuntavam para ouvir Jesus pregar a palavra de Deus. Ele, afastando, ele começa a falar a respeito dessa parábola. Certamente, como diz o pastor Walter, uma parábola é uma comparação, normalmente uma comparação daquilo que é real mesmo, um fato, né? Um acontecimento, daquilo que as pessoas estão acostumadas com aquilo. Certamente ele está ali numa visão, barco,
praia, certamente ali uma plantação, alguma coisa nesse sentido, e ele começa a falar. Uma ilustração. Uma ilustração. Fala, pastora Celeste. Isto. É porque quando a gente vai para o contexto de Mateus, nós vai ver ali o endurecimento do coração daqueles sábios, né? Daqueles doutores, daqueles religiosos, né? Que de maneira alguma aceitava a pessoa de Jesus Cristo como Messias ou como enviado, e nem mesmo a pregação de Jesus, que ele vinha com a mensagem bem clara, né, na mesma sequência da mensagem de João, a mensagem que inicia todo o evento do Novo Testamento é: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Esse é o tema da mensagem, e essa mensagem, ela não era bem aceita, né? Ela não era aceita pelos aqueles homens. Quando a gente vê ali o caminhar de Jesus para a formação do seu reino, vamos dizer, porque ali nós vamos ver que ele não vai procurar muitos doutores, né? Ele não vai na sinagoga, ele não vai nas faculdades, ele não vai procurar os nobres, né? Nada contra isso, né? Mas ele vai exatamente procurar homens que estavam consertando redes. Quer dizer, ele vai na contramão de toda uma realidade, não é verdade? O interessante é que a gente poderia imaginar dessa forma: ele chegaria, ele ia lá procurar os doutores da lei, as pessoas que tinham conhecimento, para formar um grupo de pessoas para dar início ao seu reino, né? Na realidade, ele vai pegar quem não era ninguém, os humildes, aqueles que não apareciam, né? Que não tinha nenhuma influência, né? Isso é bastante interessante, que ele vai pegar aquelas pessoas, e aquelas pessoas que ninguém dava nada por eles, é que ele vai fazer os seus discípulos para dar seguimento na pregação do Evangelho. Isso aí, pastor Miro, implica que Jesus não estava preocupado com o ambiente. Ele não estava preocupado, porque ele é luz, né? Ele é o caminho, e é a verdade, né? É a verdade. E onde é que ele chegava, ele transforma tudo. Então, ele não estava preocupado com o local. Então, por isso, esse evangelho ele é tremendo, magistral, né? É. Magistral. Então, essa procura de Jesus, aí a gente até vê nos evangelhos de Mateus, essa formação para dar continuidade a este trabalho. Então, ele parte, como bem diz o pastor Walter, de pessoas humildes, né? Eu acredito eu, assim, pensando eu mesmo, não a Bíblia, né? Que seria muito difícil eles mudar a mentalidade daqueles homens, até porque estava bem endurecido, né? Como é que mudaria aquela mentalidade? Prova tanto que eles rejeitaram todo o ensinamento de Jesus. Quando nós chegamos no capítulo 13, aí já é uma incredulidade, já que não tinha mais jeito, né? Era como Jesus falasse: pronto, agora eu vou começar a ensinar por parábolas, para que aqueles que ouvem passem a não entender aquilo que eu estou falando mais, e que vendo e não enxerga mais nada. Então virou uma cegueira espiritual. Exatamente. Então a parábola do semeador, ela vem trazer uma proposta bastante interessante. Quer dizer, nós temos um semeador, né, que é alguém que vai, ela fala até de uma forma, lógico, Jesus na interpretação vai falar que ele é o semeador, mas é todas as pessoas que levam a palavra de Deus, ou a pregação do Evangelho, é um semeador. Nós temos uma semente, que é a palavra de Deus, e nós temos aí a terra, e essa terra, ela vem de 4 formas, vamos dizer, né? Ela vem com 4 características, né? É interessante essa questão aí. E isto é que vem chamar a atenção de nós. Quer dizer, nós temos a semente sendo lançada por um semeador que está caindo em terras de diferentes tipos. Quer dizer, esse diferente tipos dessa terra vai falar exatamente o quê? A maneira pela qual, como nós recebemos a palavra de Deus. Isso é que vai trazer resultado positivo ou não. É bem claro o texto sagrado, né? Quando a gente já parte ali o pastor já fez a leitura
até o versículo 8, né? 9, né? Até o versículo 9, mas quando a gente já parte para a interpretação, né? Já a partir do versículo 14, a gente já começa a compreender toda a extensão disso. E nós vamos trabalhar isso aí. E eu gostaria de ver aí os pastores, os irmãos, pastora Celestina, né, Lucília, enfim, a irmã lá, todo mundo participando, né, aprendendo um pouquinho de Deus nessa manhã, ou nesta noite. Ainda não passou o tempo para mim, né? Imagina. Então, irmão, nós estamos aí diante de uma parábola, né? E a Bíblia fala assim que, quando o semeador sai para semear, a primeira semente cai na beira da estrada. É comum, né? É comum assim para nós. Nós vamos estar imaginando aqui uma rua, né? Um asfalto, mas não é nada disso não. Nós vamos imaginar uma agricultura, né? Para quem conhece, uma lavoura. E se nós voltar muitos anos atrás, você vai ver que o pessoal naquela época colocava, eu vou chamar capanga, né? Deve ter um outro nome. Bornal, né? Então, um nome bonito esse aí, né? Aí enchia aquele negócio de semente, uma terra arada, e onde você jogava semente na terra arada. Só que quando você faz um arado, é muito comum, a gente conhece muito bem, igual andando pelas, você vai ver que no meio daquele arado tem uns trieiros, nós chamamos trieiro, estrada, rua, né, estrada, onde a pessoa, ele trilha por aquele meio para poder semear o negócio. Só que aonde ele passa naquele caminho, né, que a Bíblia vai falar aí de uma estrada na beira do caminho, aquilo vai endurecendo a terra. Só que quando você lança a semente na terra arada, um pouco, diz o texto sagrado, cai sobre a beira do caminho. Aí o texto vai falar que aquela semente que caiu na beira do caminho, a ave do céu vem e come aquela semente. Aí na interpretação do texto, a Bíblia vai falar que a semente é a palavra de Deus e que as aves do céu é o maligno. Porque aquela semente caída na beira da estrada, no solo compacto, ela não penetra. Se ela não penetra, as aves comem. Se as aves comem, então ela não vai germinar. Então a Bíblia fala que rapidamente, olha o tanto que isso é pesado, irmão, né, pastor? Olha o tanto que isso é duro. Interessante, somando aí, pastor Miro, que aquela região ali no Mar da Galileia, ela é uma região agrícola e de muita variação de solo, pedra lugar arenoso, lugar de um cultivo melhor, porque aquela região ali foi uma das regiões, ainda uma das regiões de maior foco de a plantação e variação agrícola, desde aquela época de Cristo, porque o Rio Jordão, ele nasce nas montanhas da Síria, só que ele fica, o rio, a nascente dele, fica de costa para a Síria não tem como aproveitar essa água. Olha só o mistério de Deus, o Rio Jordão até hoje nunca secou, a água dele, eu tive o privilégio, né? A gente foi lá no Rio Jordão, na nascente, né? Na fonte, não lá, aliás, na foz dele, não na nascente, que a nascente é nas montanhas da Síria. E aí, nisso implica a briga ali por água, que aqueles outros países, eles têm fonte de água, e não rios, o rio igual o Jordão, que, né, é um rio milenar e está ali, né, e não secou, e vem, deságua ali no Mar da Galileia, faz o mar de água doce e desce ao deserto da Judéia, descendo à esquerda, a Palestina não, ele desce até no Golfo de Áqaba, a Jordânia, do outro lado. Então eu percorri 790 quilômetros ali, e vai desaguar no Mar Morto. E interessante, somando mais um pouquinho nessa questão da cultura, aquele lugar ali é fértil, então a briga daquela região ali, eles são furiosos, porque ali é terra realmente que mana leite e mel. E em 2014 tem um estudo que estão saindo ali uns brotos de água doce ao redor do Mar Morto, chama Bolaines. E isso é bíblico, Ezequiel cita isso aí, Daniel cita. Olha para você ver como é que é curioso essa situação. E essa parábola do semeador, porque justamente aquela região, até hoje, ela é muito agrícola e ela tem uma situação acidentada geograficamente. Tem lugar de pedras, por exemplo, a colina de Golã é do outro lado, ela já é toda
com pedras, entendeu? Mas o povo mesmo assim ainda plantava lá. Essa parábola aqui ela é muito, ela é muito rica, muito eficaz. E eu vou contar muito com a ajuda de vocês para isso. Eu lembro bem, quando a gente estava fazendo seminário, que o professor de geografia bíblica, ele falava a respeito disso, até o ato do Rio Jordão transbordar e levar fertilidade para toda aquela região. Então era bastante. Ele falava assim, não, o rio transborda e acaba tornando aquela região toda fértil, aquele negócio todo, né? E a gente, à medida que vamos vendo aí a palavra de Deus, a gente vai tendo uma compreensão disso aí. E Jesus, certamente, todos aqueles ouvintes, né, ouvindo ali Jesus, tinha conhecimento daquilo ali, do que ele estava falando, só que não compreendia o que ele estava querendo dizer com aquilo lá. Então, voltando ali à explicação, a Bíblia vai ser bem clara, já que vamos aqui no verso 14, 13, né? Vamos começar aqui. Por isso lhe falava por parábola, para que eles vendo, não vê, ouvindo, não ouve e nem compreenda. E nele se cumpre o que a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreenderei, vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Mas é muito duro isso aí, né? Você vê a que ponto chegar o povo que estava esperando o Messias, né, pastor? Quer dizer, de não ter o privilégio de compreender a mensagem que estava sendo pregada por causa da dureza do coração. Quando nós voltamos para a parábola, aí vocês vão me ajudar, que eu estava falando do caminho, que o maligno ele vem e arrebata rapidamente, porque a palavra não vai chegar ao coração da pessoa, porque ele está endurecido. Isso vai falar do nosso dia a dia aqui. A rejeição espiritual, ela começa no coração, né? Ela começa no coração, a pessoa aceita ou não. Por isso é aquilo que nós sempre falamos, é Deus que envia as pessoas, nós sabemos que é o Espírito Santo que convence, porque tem terra boa, coração terra profundo. Boa, porque senão não vai. Não vai. O que me chama a atenção, Celestina, é porque nem todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus se convertem. Não entende. E esse não compreender, a rapidez com que o maligno arranca do coração. Não dá nem tempo de digerir, vamos dizer dessa forma. Quer dizer, eu ouço aqui, eu falando aqui agora, as pessoas estão me ouvindo, e fração de tempo, ele esquece tudo que foi ouvido. Você vê que há uma ação maligna para isso. Então, nem todas as pessoas que estão no nosso meio se converteram. Você vai ver isso no decorrer da parábola, né? Então, continuando, a Bíblia vai falar que outra parte da semente caiu no meio das pedras, né? Um lugar que onde tinha pouca terra, logicamente tinha pouca terra, a semente imediatamente ela germinou. Muito bem, né? Porém não tem raiz. Quer dizer, tem raiz, só que a raiz chega em pedras, não alcança água. Se não alcança água, logo ela seca e morre. Você vê o tanto que isso é interessante, né? Vamos ver a interpretação de Jesus aqui a partir disso aí, do versículo 18, escutar, e não vamos mais para frente. Porém, o que foi semeado em pedra galho, porque é a corrigida essa aqui, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Olha que trem interessante, Celestino. A pessoa ouve a palavra, recebe com alegria, porém não firma. Até parece que vai, né? Como é que é? Isso, só tem barulho de lata vazia, né? Então, recebe com muita rapidez. É uma alegria. Até parece que é, mas logo desaparece. A gente tinha um ditado lá no quartel, quando você vai para uma corrida de maratona, isso me lembrava muito bem um colega que eu levei para participar de uma maratona, ele disparou,
3 voltas na frente de todo mundo. Era uma corrida de fundo. Acho que nós estávamos fazendo uma corrida de 1.500 metros. Isso em volta do campo, né, que dava 400 metros, era a volta dele. Então, ele disparou. De repente, aquela turma da retaguarda, que, lógico, a corrida tem um compasso, né? Você pega um ritmo e mantém aquele ritmo. Vem a turma da retaguarda, ele foi ficando para trás, ele não conseguiu concluir a corrida. Não consegue. Isso está parecendo os convertidos sem raiz, entendeu? Ele vem parecendo aquela partida de motor de arranque, né? Ele vem arrancando tudo, com muita alegria, oba, aquele negócio. Quando o pastor procura, nós não sabemos nem aonde ele está para entregar os documentos. Estou te falando aí. Desapareceu. Esses são aqueles que a semente caiu no meio das pedras, né? Ele se converte rápido, ele recebe, né? Não é converter, não. Nenhuma dessas pessoas são convertidas, né? Ele sentiu, ele foi movido pela emoção. Essa é a palavra, eu acho que mais correta para esse tipo de semente que cai no meio das pedras. Ele é movido pela emoção, aquele momento, oba, o jogo de luz. Menos por Deus, né? Nada por Deus. E parece que ele quer até batizar. Às vezes até batiza, né? Porque nós batiza muito rápido, né? Basta querer o tem. Só que não consegue ir muito longe. Porque não tem raiz, ou a raiz não atinge a água, ela vai secar e a planta vai morrer, né? Então, assim diz a parábola. Depois nós vamos fazer algumas considerações, tá, irmão? Vamos só seguir a parábola aqui. Aí nós seguindo aí o texto sagrado, o próximo versículo vai assim: mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Olha o que a minha palavra fala: logo se ofende. E o que foi semeado, aí começa outra, a pessoa, quer dizer, vem as tribulações, vem a luta, porque é muito comum, né? Você vai no calor do oba-oba, né? Parece que hoje é muito comum isso, né, irmãos? Eu trabalho no meio das igrejas aí, é muito comum. Quer dizer, muita agitação, muita luz, muito jogo de luz, muita igreja preta, tem tudo isso aí, entendeu? Então, a multidão, batida de tambor, é tambor mesmo, esse tambor de... não é tambor mesmo, aquele ferro, né? É aquele tamborzão de óleo mesmo. Então, muita batida. Então, é bonito para se ver. E é emocionante quando você está no meio, né? Porque aquilo ali mexe com a gente, né? O ser humano é meio carnal, para não falar carnal e meio, né? É meio carnal. Então, esses batuques, né? A gente até fica meio agitado e fica emocionado. Começa até a querer falar em línguas estranhas, que não é língua estranha nada. Então, você fica bem mesmo, né? Só que isso, na hora que você sai da porta para fora, toda aquela emoção desaparece. Porque não tem fundamento. Não estou falando o que é errado. Eu estou falando a maneira como as pessoas recebem as coisas no seu coração. Alguém pode até se converter e dar fruto lá na frente através disso, tá? Nada contra isso. Eu até participo, eu até mandei eu estava num trabalho, eu estava realizando, eu te mandei foto, né? Uma filmagem. É lindo, bonito demais. Os louvores é a coisa mais linda. Eu fico pensando, é porque as pessoas não se convertem. Aí a Bíblia está explicando que nem todos que recebem a palavra, ele vai frutificar, porque são tipos diferentes de solos, né? Vamos dizer, de coração, de pessoas que vai receber essa palavra, né? Vamos seguir um pouco mais à frente, lá, que depois eu vou trazer mais explicações que eu anotei. Mas o que foi semeado, não, estamos nessa aqui. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados da riqueza os sufoca a palavra e fica infrutífero. Você vê outro tipo de pessoas, outro tipo de solo, né? Que é aquele solo onde a semente cai, é jogado na terra. Não é que tinha espinho lá, não. A Bíblia fala no meio de espinho. Certamente tinha raiz de espinho, que a Bíblia vai falar em outro, não sei se é em Mateus, que é Marcos e Lucas também falam o mesmo negócio. Ele cresce junto.
Não é que o semeador vai sair, ele não chegou lá e falou assim, ó, aqui tem um monte de espinha, que eu vou jogar alguma semente aqui no meio da bagunça, aqui não. Não é bem assim. Ele jogou numa terra, e no meio dessa terra ali tinha raiz de ervas daninhas, que essa semente germinou, só que também esses espinhos também germinaram. Aí na interpretação bíblica, ele vai falar que são as fascinações das coisas do mundo, né? Irmãos, e nisso nós estamos envolvidos. Sufocado, diz a pastora Celestina. A correria, o dia a dia. Eu não sei se é os prazeres. Não, tem coisas boas, né? Por exemplo, um projeto de fazer uma boa faculdade, um projeto de ter um bom emprego, né? Isso aí todos nós almejamos, um bom carro, uma boa casa, uma boa esposa, uma boa família, enfim, isso tudo é coisa boa, né? São positivas, né? O que se torna negativo em tudo isso, quando isso nos rouba o nosso tempo com Deus. Fala para mim. Essa, somando aí, Pode somar. Cita aí a que foi semeada entre os espinhos, nós podemos fazer uma hermenêutica, né? Uma comparação com o que Jesus cita, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. Por quê? Esses espinhos aí, o que cita são as preocupações do mundo. Aí a pessoa que tem dinheiro, ela serve Deus num dia, no outro ela serve o mundo. Então, não há crescimento, não tem como, porque ela é indecisa e acredita nas coisas incorretas do que o mundo oferece hoje, principalmente na nossa geração atual. É aquilo que nós falamos, o entretenimento, né, religioso permeia, e as pessoas ficam com a vulnerabilidade do coração. Um dia serve ao Senhor, outro dia serve o mundo. E o espinho, nós estudando aqui, são as preocupações do mundo, são aqueles que são preocupados com o mundo. O rico, onde é que está firmada a fé dele? Na riqueza que ele tem, nos bens que a ele né, ele tem oportunidade de ter. Então, por isso Jesus faz essa comparação. Mais fácil um camelo passar em um fundo de uma agulha do que o rico entrar o reino do céu. O que é essa agulha? A agulha é as muralhas de Jerusalém, onde ficava ali o soldado, o atalaia, vigiando o inimigo. Jamais passaria um camelo ali, né? Então, os espinhos é a preocupação desse mundo. O rico fica nisso aí, aí não cresce. Não tem crescimento. Não consegue. Um dia serve a Deus, outro dia serve o mundo. O texto chega a falar fascinação, né? Quer dizer, ele coloca muito, muito complexo, muito bonito. Quer dizer, o humano, para não falar carne, a carne não deseja essas coisas, não é? Não, e essa coisa é tão fascinante, assim, por exemplo, se eu tiver a BMW, aquela nova que saiu agora, de 520 cavalos, eu vou querer uma de 1000, você entendeu? Parece que o trem nunca enche, né? Você sempre está querendo correndo a mais, só que nós nunca paramos para preocupar que tem coisas muito mais duradouras que nós devemos preocupar do que essas coisas que são tão passageiras. Só que essas coisas tão passageiras é as que nos fascinam. E esse fascinar é que vai nos roubar essa semente de produzir aquele bom fruto no nosso coração, porque nós vai estar tão envolvido com essas coisas. A gente tira hoje, irmãos, a gente, o dia a dia, o nosso dia a dia como igreja, com toda a nossa membresia, vamos dizer dessa forma, se você fazer assim alguém para fazer ali o relatório, escreve o que está te atrapalhando, você vai falar, é o emprego, outro vai falar que é a faculdade, é isso, é aquilo, não, eu não tive tempo, cheguei atrasado, tudo isso impedir ele de fazer aquilo que ele deveria fazer, que também é de servir a Deus. Ele vai estar envolvido com a série de outras coisas, né? Pastor Mir, somando de novo aí, Jesus selecionou 3 dos espinhos mais comuns. Primeiro, preocupação. Segundo, negócios.
Terceiro, prazeres. 3, 3 obstáculos. 3, fundamental aí. E permeia o povo. E permeia. Não, é o que nós verdade. corremos atrás. Eu não estou isento disso, não, irmão. Você vê o tanto que eu corro atrás das coisas. Para mim chegar aqui, eu tive que passar no banco, tinha de pagar a conta, porque você não paga pelo celular, vê aquela tribulação, aquela angústia. Aí eu esqueci a gravata, voltei, esqueci a carteira, e vira aquele rolo, você entendeu? É um negócio, você corre atrás, você está vendo lá a Lucília já desmanchando parte da casa, né? E vai, fuça dali, fuça dali. É o dia a dia, tem dia de eu levantar 4 horas da manhã. E o pior, pastor, você paga, esse trem não paga, não acaba. Lançar as nossas, Pedro, né? Lançar as nossas ansiedades a Deus, ao Senhor. Porque não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Agora, a grande pergunta que se faz: até que ponto essas preocupações, essa correria está me prejudicando na obra do Senhor? Até que ponto eu estou deixando de estudar a palavra de Deus, eu estou deixando de meditar na palavra de Deus? Veja uma parábola como essa do capítulo 13. Quantas vezes nós já lemos isso e não paramos para meditar nisso? Quer dizer, quantas vezes nós passamos por essa palavra assim, eis que o semeador saiu a semear, e nós não paramos assim, essa semente, ela caiu aí, de que tipo de terra sou eu que estou recebendo essa palavra? A endurecida, a que está no meio dos espinhos, ou no pé da grade, ou no meio das pedras, ou a terra boa? Você vê que até a terra boa, que é a próxima interpretação da Bíblia, são 3 qualidades: 30, 60 e 100, elas não produzem do mesmo estilo. Não é verdade? Não é interessante? Você vê o jeito que nós recebemos, até nós que recebemos a palavra, que vamos frutificar, não frutificamos iguais, porque cada um vai receber essa palavra de uma maneira. Pastor Miro, essa ideia aí de se multiplica 100 vezes, o Espírito Santo, ele se esforça para aumentar os 30 e os 60 até que cheguem a 100 vezes. É o Espírito Santo. É aquilo, o pastor Júnior já citou muitas vezes, a maturidade cristã, o aperfeiçoamento cristão é no contra-gota. E isso é o Espírito Santo que movimenta isso na nossa vida, faz nós chegar a 100. Esses que estão classificados 30 e 60, até que cheguem a 100. Exatamente. João capítulo 15, do 1 ao 8. Em João cita isso aí. E isso é que é importante, porque as coisas de Deus são gradativamente. Porque se Deus, o Espírito Santo já liberado uma vez, sabe da limitação humana. Esse é o processo. Exatamente. Deus, a palavra de Deus, lá no Salmo 19, cita para nós, no Salmo 19, versículo 95. A palavra de Deus é amplíssima, né? E o poder de Deus é extraordinário. Então tem que ser no contra-gota, porque nós temos limitação, Deus não tem limite. Vai crescendo, exato, crescendo. Por isso é aquilo que nós citamos, aperfeiçoamento cristão, para nós buscar a invulnerabilidade, não ser vulnerável com as coisas do mundo, porque essas preocupações que citou aqui que afasta a pessoa, tira a convivência do ensino da palavra, e nos últimos dias agora estão dessa forma, vai tirando a comunhão, vamos exatamente. Afastando, quer dizer, vamos. Exatamente. Eu passo a vir, não entender, não compreender, não vou importando, daqui a pouco eu não estou vindo mais, né? Aí lembro daqueles outros 7 amigos que vêm para aquela casa que está limpinha, né? Você entendeu? Vem mais 7, quer dizer, a pessoa vem, alegra, mas as fascinações, as outras coisas vai se envolvendo, ele vai vindo, vem vindo, a ponto já de não vir mais. Ou, por que não dizer, muitos que estão no meio, mas não estão entendendo a palavra. E vai se perdendo, né, irmãos? Então essa parábola, ela traz muitos ensinamentos. Eu acredito que o pastor Walter teria de falar mais alguma coisa a respeito disso, né? Vamos tirar algumas lições práticas, né? A parábola do semeador traz lições muito importante mesmo, né? Derivado dos seus significados principais.
o que destacamos 3 delas. Primeiro lugar, a parábola do semeador ensina que a semente do evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. Então, é a primeira lição que nós vamos aprender nisso aí. A maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebe as boas novas da salvação. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é que a palavra de Deus vai atingir vários tipos de solos, e que as pessoas que a recebem vão receber de forma diferente. Segundo, algumas pessoas possuem o coração insensível e que não responde positivamente o convite do evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem a mensagem anunciada. Outras possuem um coração impulsivo, que no calor da emoção acaba recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que as emoções passam, essa pessoa volta à sua antiga vida de pecado. Segunda lição que nós aprendemos nessa parábola, né? Outras pessoas possuem um coração muito ocupado, né, com as coisas dessa vida, ludibriados com os desejos terrenos e ilusões de riqueza. Essas pessoas desprezam o verdadeiro tesouros que poderia encontrar. Mas, finalmente, aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus. Então, ele está mostrando aí as diferenças de pessoas que recebem a palavra de Deus. E, consequentemente, em segundo lugar, é inesgotável que essa parábola destaca, entre outras coisas, a responsabilidade humana pelo resultado da germinação da semente é colocado na condição de solo. Aí diz um estudioso de W.M., alguma coisa, diz que o caráter do ouvinte determina o efeito da palavra sobre ele. Interessante, né? O caráter do ouvinte determina o efeito da palavra sobre ele. Então, a maneira pelo qual eu vou receber esta palavra vai determinar a ação ou a produção de fruto em minha vida. Bom, isso aí. Vamos lá. Na Bíblia Sagrada, a soberania de Deus jamais é vista como um problema. A responsabilidade humana. Na verdade, a parábola do semeador trata essa questão com muita naturalidade. Enquanto a responsabilidade humana é enfatizada de forma com que cada pessoa responde à mensagem do Evangelho, a soberania de Deus enfatiza, na verdade, o que é bom, o bom solo que recebe apropriadamente a semente é aquele que primeiro foi preparado. Interessante. O coração que recebe eficazmente a semente do Evangelho não é comparado a um solo duro no caminho e que é cortado no campo. Não é comparado ao solo rochoso, também não é comparado ao solo infestado de raiz espinhosa. O coração cujo evangelho cria raiz é comparado a um bom solo. Obviamente, o bom solo é uma plantação, é aquela que é devidamente arado, tratado para receber a semente. Pastor Walter, quer acrescentar mais alguma coisa? É o coração. O cérebro está aqui, ele comanda o coração. Então, da maneira que eu vou tomando leitinho da palavra de Deus, que eu valorizo o leite, porque senão eu não vou sofrer com ele, né, meu coração vai sendo atingido. Aí, então, você vai tornando mais sensível,
logicamente, você vai tornando sensível, vai tendo mais comunhão com Deus, mais oração, você vai buscar, você vai interessando pela palavra de Deus, vai estar preparado. Logicamente, você passa a meditar na palavra de Deus, você tem interesse pelas coisas de Deus. Então, nós poderíamos sintetizar isso dessa forma. A pessoa é aquela que vem para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, tem interesse em aprender a palavra de Deus, faz os cursos que é oferecido pela igreja, participa da escola da igreja, ele ora, quer dizer, ele se envolve com o trabalho da igreja. E não é aquela coisa que se envolve hoje e deixa amanhã, não. Ele é duradouro, né? É uma coisa permanente, é como diz o pastor Walter. Ele vai crescendo, né? Quando a gente olha para a soberania de Deus, voltando à soberania de Deus, Deus sabe, né, das pessoas, né? Mas quando a gente estuda sobre a salvação, nós vamos saber que tem um lado humano da coisa, né? Ainda que Deus conheça, mas tem o nosso lado humano que vamos caminhar para isso, né? Que vai ajudar em tudo isso aí, né, irmãos? Então, essa parábola, ela vem trazendo muito ensinamento para a gente, né? E, logicamente, tem muita coisa para falar. Em terceiro lugar, a parábola do semeador mostra a frutificação em uma marca de um verdadeiro cristão. Então, todo genuíno discípulo de Jesus Cristo, necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. Quase a predestinação que você falou, então, todo discípulo, mas não é bem assim, né? É todo discípulo genuíno, toda pessoa realmente convertida, né? Porque hoje, é muito comum, nós temos uma igreja cheia, mas de pessoas não convertidas, que são simpatizantes, né? Eu venho, mas eu não quero deixar determinadas coisas, ele não tem vida transformada, ele não tem vida muito, ele não se esforça para ir, ele vem porque é um lugar bonito, né? Tem até um professor de teologia bíblica, eu não sei se a quantidade é mais, ele fala de 40 milhões de evangélicos, ele não acredita, ele coloca isso entre aspas, né, porque ele fala assim, que nem todo esse número são de pessoas convertidas, de pessoas que realmente são, né? São aquelas pessoas que vão, mas não são, né? Que está ali. Por exemplo, por multiplicar a iniquidade. Não, é esse não. Que aí vai falar do amor, né? Passou o texto, lembra? É esse mesmo, né? É por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos não. Está no mesmo texto? Que deu um branco aqui na mente. Aí vem o Espírito Santo e fala com a gente. Por quê? Porque a gente já tem essa oportunidade que você está falando. Já passei pelo leitinho, né? Lógico, é porque quando você, de fato, eu estou falando de fato, experiência minha, lógico, experimento de vocês, que nós estamos aqui já mais, quase 40 anos, né, servindo a Deus. Então, a gente tem uma caminhada cristã. Nós sabemos que não é apenas um mar de rosa. Isso, não. Então, Deus tem nos abençoado de uma forma especial, né? Mas nós passamos por muitas lutas, muitas provações, muitas dificuldades. O texto está lá, ó. É isso mesmo, né? Se naquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. É porque está numa outra versão daquela que a gente tem mais, né? Vamos ver muita corrigida e atualizar. Essa é a corrigida, né? 24:12. Coloca ele para ler. É bem antes, né? Pastor Walter, já vou devolver para o irmão faz algumas considerações. Acredito eu que a partir da terça que vem, você já entra na parábola do joio, do trigo, você vai ver que uma série de parábolas, que é bastante interessante quando você vai dentro da introdução bíblia, você vai, o trigo crescendo com o joio, olha aí, que coisa mais esquisita isso aí. Mas deixa ele, vai lá, né, pastor? O fermento na massa. Eu vou deixar essas partes aí para o pastor Walter, que ele vai entrar. Pastor Juvenil. Você vai ver que há um crescimento, quer dizer, há uma semeadura, há um crescimento grande, mas de duas classes, né?
de pessoas ao mesmo tempo, a ponto do próprio Jesus falar: não arranca essas ervas daninhas não, deixa que ela cresce, que no último dia vão fazer a separação. Isso tudo está aqui no capítulo 13. É porque ao arrancar o ruim, você acaba tirando o bom também, né? É porque nós não temos essa capacidade de fazer a separação. Eu posso olhar aqui para os irmãos, para mim os irmãos todos são bênção, mas às vezes não são. Muito parecido, e cresce junto, né? Eles só perceberam isso quando eles cresceram. Viu lá, jogou a semente boa, aí jogaram a semente ruim. Aí de repente falou: mas não semear, não foi só uma semente boa não? E o que está fazendo aquelas ervas daninas lá no meio? Uai, pastor, nós estamos pregando o evangelho, hein? Por que está crescendo erva danina no nosso meio? Interessante, né? Pastor Walter, já toma aqui a posição, deixa eu entregar, eu peço já perdão aos irmãos, estou cansado. Pensa. Aí com a casa lá bagunçada, imagina o feriado, né? Deus abençoe, pastor Aldemiro, os irmãos aqui presentes. A Bíblia é incrível, irmãos. É a palavra de Deus que vai nos convencendo, né? Nos trabalhando em nossa vida, de maneira que vamos graduando espiritualmente. Eu tinha passado, pastor Aldemiro, a semana passada, sobre o que ele realmente explanou aqui, questão dos ouvintes, né, à beira do caminho, semente roubada, as aves vão ali e roubam, isso é os espíritos malignos, vai ali e rouba. Depois nós passamos também, minha pasta ontem ela ficou lá na loja, eu tive que recolher aqui o meu manual que eu tenho aqui. A segunda, os ouvintes do solo rochoso, a semente que murchou, né, o crescimento é forçado em razão de pouca profundidade na terra. Depois nós temos, né, os terceiros ouvintes, a terceira classe aí, traz o terceiro elemento, né, o solo espinhoso, a semente sufocada. Este solo era bom, mas não podiam crescer junto a semente de espinho e de trigo. E os espinhos, aquilo que nós falamos, né, as preocupações dessa vida. E é sério, a ansiedade, essa agitação maluca que nós falamos, né, isso aí tira o comportamento cristão. E, pastor, mas como é que nós vamos lançar nossa ansiedade a Deus com tanta coisa? Nós temos que enxergar que as pessoas estão morrendo, as pessoas morrem, nós não vamos levar nada. Quando nós caímos, né, a ficha cai, na verdade, verdadeiramente, que a gente tem que entregar, o que Deus tem que dar para nós, já está determinado. Às vezes nós atrapalha a Deus, a bênção, né, de Deus para a vida nossa. Por isso que faz parte do nosso crescimento, o provimento em todo sentido, é a palavra de Deus, é a busca da palavra inconstante. Então, os ouvintes do solo espinhoso, semente sufocada, com as coisas, a gruda dessa vida, essa tormenta que tem, né? E o mundo nunca esteve tão agitado como está agora. Tanta informação, tanta coisa bombardeia ao nosso campo de batalha. Aonde é o nosso campo de batalha? A mente. É a mente, é aí. E é onde é que Satanás trabalha em todo sentido. E depois o quarto elemento aí, né? Falou o terceiro, quarto elemento, é os ouvintes do solo bom, semente produtiva. Isso aqui eu quero só somar aqui, Palmira. Neste solo a palavra não é roubada, privada de alimento ou sufocada. Representa o ouvinte que, ao recebê-la, estuda, entrega a ela. E Deus, né, é aquilo que nós fazemos, é Deus que envia as pessoas à igreja, é Deus que muda, é Deus que dá o crescimento. Se Deus não dá o devido crescimento a nós, nós não seremos ninguém, se Deus não der o devido crescimento. E às vezes nós precisamos perguntar a nós mesmos, se somos bons ouvintes da palavra de Deus. Geralmente, apressamos, né, em culpar o semeador, ou seja, o pregador, os líderes, os pastores, quando o defeito pode estar nos seguidores, nos ouvintes.
Criticamos o evangelista quando a falta de resultado pode ser o reflexo do desinteresse dos membros da igreja, dos ouvintes. Esperamos uma boa mensagem do pregador, mas esquecemos de que ele espera ter bons ouvintes, participação. Por que devemos ser bons ouvintes? Olha só aí. Por que ajudamos o pregador? A atitude crítica, hostil ou desinteressada do auditório é sentida pelo pregador. Isso é uma grande verdade. Hoje eu estava conversando com um pastor, ele é teólogo, ele estava lá no meu estabelecimento, e ele foi visitar uma igreja de um colega dele também, estudioso, teólogo, e está com dificuldade com a membresia na igreja. E ele ficou envergonhado, ele percebeu que o pastor local ficou envergonhado, porque o pessoal não tinha os ouvintes, né? Não tinha as pessoas. E todos nós sentimos, você já imaginou, você faz uma festa na sua casa, convida, um por um, fala no pavilhão auricular, né? E o pessoal não comparece. Frustra ou não frustra? Assim é nós também, aqui a casa de Deus, frustramos, né? Nós não podemos. Eu gosto muito de falar, eu já frisei, sobre numerolatria. Até ontem na nossa reunião eu falei aqui, né? Igrejas com numerolatria, tem muito entretenimento, né? Não infringe, não ataca as pessoas doutrinariamente. Uma igreja que quer ali os números. Eu não tenho nada contra isso. Tem pessoas que é fascinada sobre essa numerolatria, porque essa numerolatria, ela traz retorno financeiro. Então, arruma muita coisa. E nós precisamos copiar esse tipo de coisa? Não. A igreja é de Deus, aquilo que nós falamos. Satanás não teme grandes igrejas. Satanás teme um pequeno grupo em constante oração. Aí ele foge. Pastor, mas então você é contra a igreja? Não, a igreja tem que crescer. Quem falou que a igreja não tem que crescer? Tem que crescer. Agora tem a numerofobia, aqueles líderes que já pensam, não, está bom demais, nós precisamos de qualidade, não precisa de igreja cheia, não. Quem falou isso? Está tudo errado, o negócio tem que ter uma temperança, um equilíbrio. A igreja precisa crescer, a igreja precisa avançar, a igreja precisa do provimento da palavra de Deus, mas dentro da palavra. Quando o apóstolo Paulo cita lá em fundamentados, arraigados, é porque é bem alicerçado, cai lá nos dois fundamentos. O homem que construiu sua casa na areia, veio a tempestade, veio o vento, levou. O homem que construiu sua casa na rocha, veio a tempestade, veio o vento, veio as intempéries, a agrura, tudo, firme a casa. Que casa é essa? Aonde a raiz tem profundidade, terra boa, coração bom, humildade diante de Deus. Tem dificuldade, tem problema, vamos vencendo, vamos rompendo. Então, é isso aí que nós precisamos entender. Deixa só uma ilustração aqui, nós já terminamos, nós estamos aí dentro do tempo, ainda falta 11 minutos. Precisamos da vida que a palavra nos dá. Precisamos da semente, precisamos do provimento. Olha só, isso aqui é histórico e aconteceu. Ao abrir o caixão de um túmulo egípcio, os arqueólogos acharam um grão de trigo seguro pela mão da múmia. O trigo ainda estava em boas condições, todavia não produzira vida. Como temos tratado a semente da palavra? Não poderia uma ligeira falta de atenção durante a mensagem roubar-nos aquela verdade necessária a alguma crise futura? Então, é um comportamento. A terra boa, fértil, aquele que ouve a palavra, lê a palavra, tenha aquilo, né, de Eclesiastes capítulo 5, e o versículo 1, guarda os teus pés, quando entrares na casa do teu Deus. Isso é o quê? Isso é reverência na casa de Deus. O coração está com a semente boa, absorve ali a palavra. A atenção à palavra de Deus pode poupar-nos embaraços, né, as intempéries aí. Tiago descreve o ouvinte descuidado como um homem que vê. Coloca aí, Eliabe, por favor, na tela. Tiago, capítulo 1, o versículo 22 e 25. Tiago descreve o ouvinte descuidado como um homem que vê seu rosto sujo no espelho e depois esquece de lavá-lo. E olha aí o texto, a referência.
Semente boa é aonde que nós aprendemos a palavra. Esse é o aperfeiçoamento cristão que nós almejamos e devemos. É mandamento para nós. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Próximo versículo. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contemple o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Isso aí é aquela terra vulnerável. O coração com terra vulnerável, não está fértil essa terra. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante, zeloso, será abençoado no que fizer. Muitas das vezes, irmão, nós não conseguimos bênção, por às vezes essas ansiedades, todos nós temos que falar todos nós, todo mundo aqui trabalha. E aí, o que Pedro fala para lançar as nossas ansiedades? No Senhor. Irmãos, lembra daquilo que eu falei? Eu gosto que a gente vai repetindo, às vezes pode até, alguém pode até não chamar, mas lembra daquilo que eu falei? Lembra? Lá dos Hebreus, o que o diabo lá, o Satanás, a figura de Faraó fez ali? Colocou o povo hebreu para ficar o quê? Maçando barro. O dia inteirinho o cidadão ali maçando barro, olhando para baixo. Não olhando da perspectiva de Deus, nós devemos olhar da perspectiva de Deus, que é de cima para baixo. Aí, esse povo lá, 430 anos, subjugado, todo detonado. Aí, lembra de eu falar aqui? Olha, água com vinho, aquelas pragas lá, foram para os egípcios. Vou citar algumas aqui, Água com sangue, aliás, ia falando água com vinho, água com sangue lá para eles, água potável para os hebreus. Escuridão lá para os egípcios, sol do meio-dia para os hebreus. Que mais? Piolho na cabeça dos egípcios, seda natural, normal na cabeça dos hebreus. O que implica a gente conjecturar para contextualizar para agora? Esse mundo do jeito que está perdido, a coisa do jeito que está caminhando aí, nós temos que ter muita cautela, muita reserva com Deus, ter uma terra fértil, uma semente boa da palavra, bom ouvinte da palavra, bom praticante da palavra, para poder superar o que está vindo por aí. Ontem na nossa reunião aqui, no Devanja, pastor Demiro, citei muitos irmãos, estavam muitos irmãos aqui, e a gente citou, olha, nós estamos com meta, temos planejamento, as diretrizes, vamos avançar, nós não vamos recuar, vamos trabalhar, mas olha, nós temos que ficar antenado, um radar espiritual em nós aí. Nós não sabemos o que pode acontecer agora devido a essa questão da guerra. Olha o tempo que nós passamos aqui, o período, com impedimento. Olha só uma situação, pastor, você está sendo pessimista? Não, é a palavra que nos fala, Deus vai nos guardar, assim como guardou os hebreus ali naquele processo das pragas, porque agora é como praga que vem também. Se você for contextualizar, é como praga. Por exemplo, colapsar a economia, vai mudar todo o cenário. Nós ainda não fomos cerceados nessa situação, então nós devemos olhar para essa palavra, ser bons ouvintes, ser bons praticantes, ter uma terra boa, profundidade, contato com Deus, uma vida com Deus, uma confiança verdadeira, um exercício de fé, de duplicidade. Todo dia, Jesus aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, orando, aonde estiver, vindo à igreja e cooperando de uma forma ou de outra, superando toda a situação de pressão, aquilo que nós falamos aqui no domingo na ceia. Nós temos pressão de todos os lados, no trabalho, como fazer. Aí, se nós descansarmos em Deus, entender que o provimento é a palavra, é a confiança em Deus, nós vamos vencer esse processo aí, Deus possa nos abençoar. Eu sei que aqui a igreja, os irmãos são bons ouvintes e praticantes da palavra. Vamos romper e vamos vencer, em nome de Jesus. Vamos louvar aqui uma canção aqui, só uma primeira estrofe e o coro. Vamos tirar uma oferta e vamos orar, vamos voltar ao nosso lar. Deus abençoe a sua vida aí que está do outro lado aí nos
ouvindo aí, que possamos ser terra boa, um coração fértil, palavra, né, bem enraizada, e aí nós damos conta, nós avançamos, nós vamos conseguir sobressair, porque o mundo aí está triste a notícia, cada dia, né, questão da guerra, aquilo é muito triste, muito sério, é uma situação que nós não sabemos para onde pode, né, atingir aí, nós estamos aqui, né, muito tranquilo, né, não é fácil, então vamos orar. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Glória a Deus. Só nele, Ele é o nosso guia fiel. Os irmãos coloquem sobre os pés, vamos orar. Quinta-feira nós estaremos aqui, pastor Joel, um grande abraço, eu sei que ele deva estar nos assistindo. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos aqui da igreja nossa local e todo o nosso ministério e todos aqueles que invocam o nome do Senhor nesse planeta Terra, porque só nele nós temos porto seguro. Amém? Oremos. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado, Pai, que nossos corações sejam, ó Deus amado, terra boa, terra fértil, terra profunda com a Tua palavra no nosso meio, ó Deus amado, nas nossas mentes, nas nossas atitudes, no nosso caminhar. Muito obrigado, porque só em Ti nós encontramos refúgio, fortaleza, segurança e paz e alegria. Pai, muito obrigado por essa terça-feira novamente do aprendizado dessa palavra, dessa semente que vem ao encontro aos nossos corações, que seja terra boa, ó Deus amado. Muito obrigado, ó Pai. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre, e todos digam amém. Salva de palma para Jesus, Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Deus abençoe a vocês.